Bom dia, meu nome é Eliezer Rios, tenho formação básica em Engenharia Eletrônica e mestrado em Computer Science. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o modelo preditivo que criei para o Covid-19, função dessa grande desinformação que nós possuímos, especialmente aqui no Brasil. Gostaria de deixar claro que estou abrindo mão do direito autoral deste trabalho para que a gente possa, na melhor forma pública, republicana e democrática, compartilhar esse trabalho com mais pessoas, criar uma consciência coletiva e identificar os melhores caminhos que a gente possa seguir baseado em pura ciência. Por favor, divulgam este trabalho com o maior número de pessoas possível para que a gente possa, então, finalmente, criar uma consciência e seguir um caminho que possa tirar o Brasil desta situação. Muito obrigado. Este modelo aqui de preditividade, ele foi desenhado estando em conformidade com como o Covid-19 se comporta. Isso aqui é um modelo que tem respaldo científico, técnico, médico, baseado em parâmetros do comportamento da doença, dentro do conhecimento que se tem até hoje. Hoje é 9 de maio e acabei de atualizar os valores de hoje com os dados do Ministério da Saúde e podemos olhar aqui em acuracidade. E eu comecei a medir a acuracidade a partir de 7 de maio porque fiquei, confesso, muito preocupado, porque este modelo de predibilidade estava mostrando uma acuracidade incrível. Então, a partir de 7 eu comecei a acompanhar a acuracidade. Vocês podem notar aqui que a acuracidade está entre 0,7% a menos 0,3%. E os números de hoje deram extremamente baixo o erro, 0% e 0,1%. Então fiquei muito preocupado, porque olhando o que este modelo prevê, é extremamente lamentável. Esta modelagem aqui, ou melhor dizendo, essa simulação, é uma simulação para ocupação de 100% do nosso volume de UTIs. Isso aqui são dados do Brasil, tá? Eu estimo que o Brasil tenha basicamente 60 mil UTIs dentro do melhor esforço de utilizar e maximizar essas UTIs. Nessa situação, nós temos aqui a informação que vai dar um pico de contaminação em 9 de setembro, com 57.610 contaminados por dia, e indo esse número a zero em 4 de julho de 2021. Então já dá para entender que essa política de tentar evitar de saturar as UTIs, ela não é muito interessante, porque se vocês olharem aqui, ela vai gerar 900 mil mortos no Brasil, tá? Que é um número inaceitável. Imagine como nós vamos recuperar a economia morrendo 900 mil brasileiros que vão ser necessários para fazer a economia girar. Tá? Então, essa estratégia aqui de limitar e segurar o isolamento social de tal maneira que não sature as UTIs não é uma ideia boa. Mas vamos olhar como é que está o contágio hoje, certo? Vamos ver o que está projetando aqui. Se nós olharmos como está o contágio atual,
ok? Mantendo o isolamento social do jeito que está hoje, ok, no Brasil. É um desastre completo. Nós vamos aqui a 7 milhões e 300 mil mortes. O pico se daria em 22 de julho de contaminados, aqui com 600 mil contaminados basicamente por dia. E basicamente em 23 de julho, dentro de julho, zeraria os contaminados e nós teríamos toda a população brasileira, 211 milhões 480 mil habitantes, completamente com o vírus infectado e basicamente já imunes. Tá? Agora, notem que para isso acontecer, nós iríamos a uma demanda de quase 500 mil UTIs, o que não temos. O que faz com que gere esse volume brutal de mortes por dia. Nós vamos ter um pico aqui de 225 mil mortes por dia, gerando esse número absurdo de 7 milhões e 300 mil. Bom, dessa forma, como está hoje, não fazendo nada, realmente, perdendo 7 milhões de brasileiros, o Brasil vai retroagir alguma coisa como 20 anos, talvez. Então vamos a um cenário que eu chamo do lockdown. Esse cenário de lockdown, o que aconteceria? Neste cenário, nós teríamos um pico de contaminados hoje e zeraríamos os contaminados em 28/10. Se nós olharmos mais em detalhe, a gente nota que basicamente já em fim de junho o número de contaminados cai ao número extremamente baixo. Vamos ver aqui, por exemplo, vamos considerar 270 aqui. 270. Em 11 de julho, nós teríamos só 270 no Brasil que ainda não estariam contaminados. Então, nessa estratégia, a gente pode muito bem começar a liberar já agora dentro de julho. As crianças iniciando aula em agosto. Tudo voltando basicamente ao normal. E morreriam, olha, notem só, 32 mil brasileiros. Um número bastante razoável. Nós estamos hoje com 10 mil mortos. Para considerando toda a população brasileira, 30 mil é um número extremamente maximizado, otimizado. Claro que perder 30 mil pessoas é lamentável, né? Especialmente se tem alguém dentro da nossa família nesse número, mas assim, este cenário de lockdown é o melhor cenário de todos. Ele termina mais rápido, evitando que a economia comece a gerar problemas do tipo desabastecimento, né? O número de mortes é o menor número possível. Nós vamos a um total de lá por 750 mortos por dia no máximo e já começa a cair. Tá? Então eu fico pensando, o que os nossos governantes estão fazendo? Eu não acredito que não tem alguém com capacidade de fazer um estudo desses e tomar uma decisão. Então, para quem está vendo esse vídeo que eu vou divulgar, por favor, distribuam para pessoas que vocês consideram que possam gerar uma influência e vamos discutir sobre os números. Esta modelagem está gerando uma acuracidade de mais ou menos 3% há uns 20 dias quase.
Eu comecei a medir agora, porque comecei a ficar assustado. Ou seja, cada dia que passa, esse modelo preditivo previa exatamente o que iria acontecer. Então eu estou nessa há uns 20 dias. Então nada me indica que não vai acontecer o que ele está prevendo. E o que ele está prevendo é um desastre nacional. Este cenário contágio do lockdown, ele, como vemos, gera a menor quantidade de pessoas com morte. Eu acredito que, obviamente, esse seria o melhor cenário. Agora, esse cenário tem senões. Se vocês olharem aqui, ó, esse cenário ele infecta aproximadamente 4 milhões de brasileiros. Isso equivale mais ou menos a 2% da população. No momento que a infecção é tão baixa, pode ocorrer, ao sair deste processo de lockdown, ocorrerem repiques da pandemia, ou seja, um resíduo que ficar de infectados nessa saída. Por exemplo, aqui eu simulei em que dia sairíamos com um resíduo de contaminados por dia de mais ou menos 400 pessoas. Nós saímos em 3 de julho deste ano. Excelente, né? Temos mais um mês aí para ir reduzindo esse valor e nos prepararmos para iniciar a vida nova em agosto. Então, neste cenário, é muito importante que tenhamos um protocolo de controle bastante firme e, ao identificar que eventualmente estão crescendo os números de contaminados por dia, nós temos que forçar um novo lockdown e progressivamente baixar essa taxa de infectados até que atinja um valor super baixo, o que nesse lockdown vai ocorrer na simulação no fim de outubro. Então é importante que se estabeleça junto com esse procedimento de lockdown esse protocolo de saída. E eu acredito que a grande ênfase que nós deveríamos dar na continuidade da atividade econômica seriam, obviamente, as áreas de saúde, alimentação e segurança. Todas as outras áreas nós temos que colocar em lockdown. E fazer isso dividindo o país em regiões de saúde, que aliás é um conceito muito interessante que eu escutei do ministro novo da Saúde e do governador do Rio Grande do Sul. Essas áreas de saúde seriam áreas onde seriam autossuficientes em saúde, em gerência da curva de contaminação, de tal forma que poderíamos otimizar a atividade econômica do país, controlando e reciclando esse período de subida e descida da contaminação. Então, essa seria a nossa sugestão para este processo de lockdown. Obrigado.